Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver uma introdução de como a gente consegue separar os nossos arquivos. Até então nós temos feito tudo utilizando um arquivo único. Então a gente tem os nossos includes, tem nossas declarações, o corpo da nossa main e depois as nossas definições. Eu falei que a gente ia utilizar esse formato para ajudar a gente a separar isso posteriormente. E hoje a gente vai ver como isso funciona. Então eu criei esse programinha aqui simples, só para a gente poder ver isso, né? Então, novamente, a gente tem uma declaração de uma função, temos aqui o corpo da nossa main, onde a gente faz o uso dessa função, e aqui embaixo a gente tem a definição dessa função, né? E aí, como é que a gente faz para poder dividir esse programa nosso em dois arquivos, por exemplo? Ou três, né? Considerando o header também. Então no final a gente vai ter 3 arquivos, mas como que a gente faz isso? Se vocês compilarem e rodarem esse programa em casa, vocês vão ver que a saída aqui vai ser 36, né? 4 vezes 9, 36. Eu executei aqui só para ficar o registro aí, né? Mas o resultado é 36. Agora a gente está pensando em como é que a gente faz para dividir, né? Então a gente poderia pensar em olhar o manual do G++, né? Será que ele dá alguma dica para a gente? Né? Se a gente olhar aqui, ó, a sinopse aqui de uso do comando, né? Você vai chamar o compilador. No caso aqui, esse manual serve para todos do pacote GCC, né? Mas aqui no caso a gente vai utilizar G++. A gente vê que ele recebe vários, né, parâmetros opcionais, né? Quando tem esse colchete aqui é um parâmetro opcional, eu já devo ter comentado sobre isso. E no finalzinho aqui a gente tem aqui, ó, infile e reticências, né? Infile provavelmente é input file. E essas reticências significam o quê? Você pode passar mais de um. Então isso é um indício que a gente pode provavelmente passar vários CPPs e mandar compilar todos eles junto num executável só, né? Obviamente que a gente não pode passar 2 CPPs, cada um com uma main, né? Porque vai ter 2 mains e ele não vai compilar, mas a gente tendo coisas separadas, né? Que nem a gente quer fazer, a gente quer jogar essa função para um arquivo separado, né? Então a gente pode tentar fazer isso. Então vamos tentar fazer isso. Então vamos criar aqui um arquivo chamado multi-cpp. E a gente vai simplesmente recortar aqui essa função e jogar nesse arquivo. Simplesmente isso. Então agora que a gente retirou aquela função, a gente espera que essa compilação aqui não funcione. Justamente, né? Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um erro de linker. E aqui ele fala, ó, referência indefinida a multi que recebe 2 inteiros, né? Quando vocês verem isso, ó, referência indefinida significa que esse é um erro de linker. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar isso aqui em mais detalhes antes, mas o que a gente tinha antes? A gente sempre tinha um arquivo CPP único, né? Então todo o código estava aqui nesse CPP, a gente passava ele para o G++, né? E dentro do G++ a gente tem esses 4 processos, né? Então ele vai cair no pré-processador, vai resolver includes, vai resolver define, vai resolver outras diretivas, e isso vai gerar uma saída que pode ser escrita no arquivo .i, que é um arquivo já pré-processado, né? Mas a gente não está gerando esse arquivo, né? Então a saída do pré-processador está vindo direto para um processo que a gente chama de compilation proper, né? Esse processo, ao final de tudo que ele faz, ele gera um código em assembly para a arquitetura-alvo, né? E a gente não está fazendo essa saída. Então, novamente, essa saída vai direto para o montador, né? Esse montador, ele gera um binário, né? Que seria um arquivo objeto. Mas, novamente, a gente não está pedindo essa saída, né? Então ele está vindo direto para o linker. Então o linker, o que ele vai fazer? Ele vai olhar tudo que a gente está utilizando ali e vai colocar os endereços corretos. No caso aqui, a gente tem uma chamada a multi. O link ele vai ver que tem uma chamada a multi, aí ele vai percorrer todo aquele binário lá para ver se tem algum lugar que está definida essa multi, para poder fazer a substituição. Então aqui tem uma chamada multi, então ele vai ter que colocar aqui o endereço da função a ser chamada, né? Só que no caso a gente passou esse arquivo somente, né? Então nesse arquivo aqui não tem a definição de multi. E como a gente não passou esse arquivo aqui também, então ele não sabe quem que é multi. Por isso que a gente tem esse erro aqui, referência indefinida. Como a gente viu antes, a gente pode passar 2 arquivos CPP. Então, será que isso aqui vai resolver? Resolveu. Então o que está acontecendo aqui? A gente está passando 2 arquivos que vão ser compilados em conjunto. E aí sim nós conseguiremos gerar o nosso executável. Só que isso aqui ainda não está 100%. A gente está começando a dividir, né? Isso aqui é um exemplo simples. A gente poderia ter, por exemplo, outras definições aqui para baixo. A gente poderia ter uma int prod, né? E vamos considerar que ela recebe os mesmos parâmetros, né? Então a gente tem uma int prod aqui que recebe a mesma coisa. E
só a título de exemplo, né? Ela vai retornar o mesmo aqui, né? Então aqui, em vez de usar essa multiplicação, vamos dizer que ele chama a nossa função prod, né? Então aqui, qual que é o problema aqui? É o mesmo problema que a gente teve nas aulas de função, né? Se a gente chama uma função que ainda não foi declarada, nem definida, nem nada, a compilação vai parar aqui e vai dar erro, porque o compilador não sabe quem que é prod, né? Eu já falei isso para vocês, a compilação corre de cima para baixo. Então, se a gente faz uma chamada e que ela não está em lugar nenhum, você não falou, olha, isso aqui vai existir em algum momento, né? Isso aqui vai dar erro, né? Então, ainda falta alguma coisa aqui ainda para a gente melhorar esse arquivo, né? Mas para a gente chegar lá, vamos reverter isso aqui, né? Voltar para o que a gente tinha antes, né? E depois eu comento mais sobre como resolver isso aqui. Então, vamos considerar que a gente ainda tem isso aqui, né? Então, agora o que está faltando? A gente tem essa declaração da função que a gente quer colocar no arquivo cabeçalho. Então, vamos criar aqui um arquivo, né, e vamos chamar de multi-hpp. Aí você pode pensar, mas HPP eu já vi chamar em .h. Vamos dar uma olhada aqui no manual do G++. Eu já sei onde está essa informação. Vou pular aqui direto para lá, né? File.h, né? Aqui ele comenta aqui sobre várias extensões de arquivo, né? Então, o arquivo .c ele vai ser considerado como um código-fonte em C, né? Um arquivo .i vai ser um código C pré-processado, né? Um arquivo .i é um código C++ pré-processado, né? Como eu mostrei lá naquela imagem, né? E a gente vai descendo aqui, tem Objective-C e etc, né? Aí você chega aqui, né? File.h. .h ele vai considerar que pode ser C, ou C++, ou Objective-C, ou Objective-C++. Só que agora, se a gente descer mais um pouco, o que ele fala aqui embaixo? Olha, as extensões HH, H maiúsculo, HP, HXX, etc. são considerados header C++. Ou seja, uma opção a gente tem um header que pode ser considerado qualquer coisa, né? Vamos dizer assim, né? São quatro linguagens diferentes que são aceitas pela mesma extensão. E uma outra extensão a gente tem uma especificamente C++. Né? E por que eu prefiro utilizar essa daqui? Né? Aí já é uma coisa mais de editor. Porque o editor de texto, eu não sei se dá para ler ali, ó, mas aqui embaixo, né, deve ter aparecido um tooltipzinho aí azul. Né? Esse tooltipzinho azul, né, ele está falando assim, ó, esse arquivo utiliza a gramática C++. Né? Porque muitos editores eles se baseiam na extensão do arquivo. Então, se eu coloco aqui multi.h, ele vai colorizar o arquivo como se fosse um arquivo C. Então, deixa eu mudar aqui para... Deixa eu dar um rename aqui, por exemplo. Rename.h, né? Novamente, né? Eu não sei se dá para ler, mas lá embaixo ele está falando, ó, o arquivo utiliza a gramática C. Então isso é ruim, porque você abre o arquivo que ele está escrito em C++, mas a colorização está toda esquisita. Né? Então, só a título de exemplo, eu escrevi aqui agora uma classezinha teste, né, para a gente ver como é que fica. A gente vê que aqui já está dando coisa errada. Olha, o primeiro A aqui, ó, ele não está colorizando direito. Né? Os outros estão até mais ou menos colorizados, mas... Se a gente mudar isso aqui para HPP, a gente vê que agora a colorização está correta. Então ele está marcando corretamente os chips aqui com a mesma cor, as variáveis estão na cor vermelha. Né? Então, assim, por uma questão de editor de texto, né, eu pessoalmente prefiro utilizar uma extensão específica de C++. Né? No caso, .hpp. Vocês viram lá que tem outras extensões, né, caso vocês queiram utilizar outras. Então, por isso que a minha recomendação é utilizar uma extensão de header específica para o C++. Né? Porque se você abrir isso no editor e tal, ele vai olhar a extensão e vai saber qual é o tipo de arquivo correto que você quer ver. E vai colorizar de acordo. Mas a gente não quer aqui essa classe teste, né? Então agora falta a gente mover essa declaração aqui para o nosso novo header. Então vamos tirar essa declaração. A gente sabe que a gente vai ter que incluir, né? Então vamos fazer o include aqui. E multi-hpp. E notem que eu estou usando aspas, né? Quando a gente utiliza aspas para fazer o include, significa que esse arquivo aqui ele está na pasta atual. Né? Ou seja, na mesma pasta que esse main.cpp está, procure o arquivo multi.hpp e inclua ele. Né? A gente vai ver mais para frente que a gente consegue adicionar outras pastas para essa procura do aspas. Né? Então não necessariamente vai ser a pasta atual, mas enfim, né? A gente vai chegar lá ainda. Né? Mas por enquanto, né, o uso que a gente sabe disso aqui é que vai ser relativo à pasta atual. Né? E pode ser caminho relativo também, né? Se tivesse uma pasta qualquer, né? Sei lá, uma pasta etc, né? Vamos supor que dentro do nosso projeto tivesse uma pasta etc e dentro dela tivesse um multi, né? E essa pasta etc ela tivesse no mesmo diretório que a nossa main.cpp, então, né, é relativo aqui o caminho. Mas enfim, né, a gente trocou aqui por include,
E aqui no nosso header a gente coloca a declaração, né? Eu já coloquei aqui logo esses comentários aqui, porque eu sei que tem gente que fica pulando nos vídeos, depois vem me perguntar um negócio porque a pessoa não ouviu o que eu falei. Velho, não é assim, né? E já aconteceu da pessoa, tipo assim, ela pular exatamente o segundo que eu falo, olha, isso aqui não funciona por causa de tal coisa. Mas enfim, né? A gente sabe que esse header não está completo. Apesar de que o nosso exemplo vai funcionar agora, né? Mas isso aqui não está completo, né? Vocês têm que ter isso na cabeça. E a gente volta aqui para o terminal, né? E aqui pode ter uma dúvida aqui interessante, né? A gente deu um include no HPP, será que a gente não precisa desse multi-CPP? Né? Para quem está ligado aí, né? Deve se lembrar que aquele include nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então a gente escrever a declaração da função direto no main CPP ou fazer um include de um header que tem isso, é exatamente a mesma coisa. Então se a gente retirar esse CPP aqui, essa compilação vai dar erro. Né? Justamente, é o que a gente esperava, né? Referência indefinida. Porque a única coisa que o arquivo vai ter no final vai ser aquela referência. Então a gente pode até tentar fazer isso aqui, ó. Vamos compilar isso aqui e vamos gerar aquele arquivo .i que eu falei, né? Vou chamar ele aqui de pré-processado.i. Na verdade, eu tenho que redirecionar essa saída, né? Porque esse "-l" ele escreve no terminal, né? Então, jogando essa saída aqui para esse arquivo, a gente consegue abrir ele aqui, né? Então, vocês veem que tem um monte de coisa aqui que o pré-processador faz e joga lá, né? Então, se vocês olharem, o IOStream, então, eu não sei nem se dá para ver aí, mas a barra de rolagem, ela tá minúscula, minúscula. Olha o tanto de coisa que tem só da IOStream. Né? Já tem o quê? 2.000 linhas só de IOStream. E você vai descendo, 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 descendo. Né? Lá embaixo, no finalzinho, tem o corpo da nossa main. Né? Então, esse arquivo aqui é o que está sendo recebido lá naquele estágio do compilation proper. Né? E vocês veem aqui ó, que tem o multi-HPP. Né? E só tem a nossa multi. Então, vocês notem que após o estágio de pré-processamento, os comentários já sumiram. Né? A gente tem aqui o nosso incompleto, falta header guard, né? E aqui no arquivo ele já não existe. Né? Então o comentário nunca vai pro binário. Né? No caso aqui a gente não está no binário ainda. Né? Então ele já some já no primeiro processo. Né? Algo que é bom ser notado, né? Eu acho. E aqui em cima já ainda é coisas da IOStream, né? Então vocês veem que tem a declaração aqui de CIN, COUT. Então, né, se isso aqui é só o que o compilador tem, então não tem o que fazer, né? Ele não vai saber quem é multi. A gente só declarou, não definiu, né? A gente pode tentar fazer a mesma coisa, só que agora passando a nossa multi, né? O multi-CPP. Vamos jogar nesse processado aí para ver o que acontece. Né? Então a gente vê aqui que chegou na nossa main e logo abaixo ele já joga o nosso multi-CPP. Né? Aqui está a nossa definição. Então é só isso, gente. É só isso. Quando você passa dois arquivos, ele junta tudo numa mesma unidade de tradução. Então tudo aqui agora está pronto com todas as informações para que a gente consiga gerar o nosso binário. A gente tem a multi, tem o corpo da main, tem tudo aqui para cima. E com isso a compilação continua. Inclusive vamos até gerar aqui, né, só para mostrar que realmente funciona. E continua a saída 36. E a gente pode tentar fazer outras coisas aqui também, né? A gente poderia, por exemplo, mostrar a saída em vez de mostrar ela pré-processada, a gente pode pedir a saída em assembly. Então se a gente passar o -S maiúsculo, ele vai gerar aqui pra gente uma saída em assembly. Mas só que vocês veem que ele gera separado. Então ele vai gerar um main.s e um multi.s. E aqui tem todo um código em assembly aqui dos nossos dois arquivos. Né? Então vocês veem que a main ela já tem um corpo maior, né? Mas enfim, né? O ponto aqui não é a gente investigar o assembly, né? É só mostrar que é possível a gente gerar essa saída. Só que o que a gente está interessado aqui, né, é esse arquivo .o. E uma coisa que é interessante ser notado aqui é que cada uma dessas saídas que são geradas, a gente pode utilizar também como entrada. Então a gente poderia usar aquela opção "-e maiúsculo, gerar esse arquivo i aqui, e aí depois pegar esse arquivo i e jogar como entrada. Só que o interessante aqui é que como o arquivo é .i, ele sabe que o arquivo já foi pré-processado, então ele vem para o compilation proper. Assim como esse assembly gerado aqui, a gente poderia também pegar ele e jogar direto. Só que como ele vê que ele é um arquivo assembly gerado, ele viria já para o assembly. E assim por diante. Mas o que interessa para a gente aqui é esse arquivo objeto. O que a gente quer fazer? A gente quer evitar ter que recompilar coisas que não foram modificadas. Então se a gente tem um arquivo CPP que a gente não mudou nada no corpo dele, não mudou absolutamente nada em nenhum dos headers que ele utiliza,
né? Para que a gente tem que passar por todos esses processos aqui de novo? Né? Não é mais fácil de gerar um arquivo objeto, que já é quase o binário finalizado? Né? Só ficaria faltando linkar com o resto das coisas para a gente poder gerar o binário. Mas, né, se a gente tem esse arquivo já gerado desse CPP aqui, né, a gente não precisaria mais gerar ele novamente. Né? E aí o que a gente faria? Simplesmente juntaria todos os nossos .o e aí gerava um binário no final. Esse é o caminho que a gente quer seguir. Né? A gente gera aqui um .o para cada CPP que a gente tiver. E aí esses .o a gente junta e finaliza aqui a compilação. Para fazer isso, a gente usa a flag "-c", "-c" minúsculo. Então, se a gente passa "-c" aqui main, vocês veem que ele gera aqui um arquivo main.o. E a mesma coisa a gente pode fazer com multi. A gente passa aqui multi-cpp, ele vai gerar aqui um arquivo multi.o. E aí a compilação, de novo, funciona da mesma forma. Né? Assim como a gente tinha main.cpp e multi.cpp, a gente pode passar main.o, multi.o, jogando a saída para um arquivo chamado programa. Não teve nenhum problema na compilação. Se a gente rodar esse programa, a gente tem nossa saída aqui 36. Esse aqui era o ponto que a gente quer chegar. Mas, como eu falei, né, aqueles arquivos lá ainda não estão 100%. Então, vamos começar aqui pensando nesse arquivo CPP. Vamos supor aqui que a gente voltou naquele exemplo que eu dei antes, né? Que é uma coisa que pode acontecer. A gente tem várias funções relativas a um determinado assunto, né, e uma dessas funções pode utilizar a outra para fazer alguma determinada ação. Né? Então, no caso aqui é um exemplo besta, né? Não precisaria ter duas funções aqui iguais para isso, né? Mas só a título de exemplo. A gente tem essa função que chama uma outra, que foi definida mais abaixo. Como eu falei para vocês, para a gente não ter esse problema, né, a gente sempre coloca as declarações antes. Se essas duas funções são funções que um cliente da sua biblioteca possa querer utilizar, né, normalmente você vai colocar isso no header. Então, se essas duas opções aqui fossem coisa do header, né, que elas fossem funções públicas, digamos assim, né, você teria que ter aqui também o prod. Né? Então, a gente tem essas duas declarações aqui prontas. Se a gente fizer simplesmente aqui include multi-hpp, pronto, né? A gente resolve o problema, porque qualquer uma dessas funções, não importa a ordem que elas estiverem aqui, se eu declarei prod antes ou declarei depois, não importa, né? Aqui não importa a ordem, que eu não preciso seguir a mesma ordem dentro do CPP. O importante é que essas declarações elas venham antes das definições. Porque agora sim, né? Se a gente tem essas declarações disponíveis, agora sim o compilador ele chega aqui e fala, não, beleza, o cara me avisou que existe essa função recebendo 2 inteiros, retornando inteiro. Né? Essa função retorna inteiro, recebi inteiro aqui, ok, sem problema nenhum. Então ele consegue fazer essa verificação aqui nesse ponto, não vai dar problema e vai continuar a compilação seguindo aqui para baixo. Só que a gente tem um outro caso também, pode ser que essa função prod ela seja, não vou dizer privada, mas que você só utilize dentro desse arquivo e você não quer que ninguém utilize fora. A gente teria que adicionar um keyword aqui chamado static, né, nesse exemplo. Né? E essa declaração você obviamente não colocaria no header. Porque se ela é uma função que só vai ser utilizada dentro do próprio arquivo, você não expõe isso no header. Você teria aqui em cima uma declaração aqui específica para esse arquivo. Então, só para relembrar aqui, né, o formato que eu indico utilizar de arquivo, né, é a gente ter os nossos includes, logo em seguida declarações que sejam necessárias e logo em seguida definições. Né? É a mesma coisa da main, a gente tem os includes da main, tem declarações, né, no caso declaração de função, declaração de classes, structs, e a gente teria as definições. Então, qualquer arquivo você pode pensar dessa forma. Qualquer arquivo fonte. Então, no caso aqui, a gente está seguindo esse formato. Né? Então, a gente tem o include, tem as nossas declarações, temos definições. Né? E no caso aqui, essa declaração a gente está fazendo aqui justamente porque essa é uma função que ela só deve existir dentro desse arquivo. Né? Não é uma função que deve ser visível fora desse arquivo. Então, por isso a gente adicionou também a keyword static. Que não é bem o ponto desse vídeo, né? Mas só a título de exemplo a gente está colocando aqui, né? Só que aí uma discussão que talvez possa ser feita aqui, né? Se vocês tiverem prestado atenção na main também, a main a gente tem um include de algo que é externo, né, à nossa aplicação, e a gente tem algo que é interno à aplicação. A gente está usando até coisas diferentes para fazer o include, né? Um usa menor que maior que outro usa aspas. No caso da main, eu, no geral, gosto de utilizar assim, né? De declarar primeiro as coisas externas e logo em seguida declarar coisas internas.
ao projeto. Só que em outras fontes, no geral, eu gosto de fazer o contrário. Primeiro dar esse include aqui específico do arquivo e logo em seguida demais includes. Né? Então, no geral, aqui eu tenho 3 passos. Né? Eu tenho esse include, que é o include do próprio. Logo em seguida, eu teria includes que usam menor que e maior que. E logo em seguida, incluir também as coisas com aspas. Pode ser que dentro desse arquivo eu utilize outras coisas de outra parte do próprio projeto, né? Mas isso aqui eu gosto sempre de deixar em primeiro lugar, né? Porque é o header do próprio arquivo, né? Então, retirando aquela parte de static lá e a outra função, né? Só para não juntar muita coisa no vídeo. Né? O ponto que a gente quer chegar é isso, que a gente vai ter várias funções aqui. A gente não quer ter mais aquele problema de ter que declarar coisas em ordem, né? Para não dar problema na hora de compilar. E a gente resolve isso também já incluindo o próprio header. Né? Porque se a gente fala que a assinatura do método é assim, não faz sentido nenhum a gente declarar de uma forma, chegar aqui e declarar de outra. Né? Então isso aqui pode ajudar a gente, né? Se por acaso aqui eu tirar esse const ou trocar de int aqui para double, na hora que eu compilar esse arquivo ele vai falar, ué, você declarou como double, mas aqui está int, ou talvez ele vai dar uma referência indefinida, porque ele vai tentar achar double A int B, né, e não vai achar, né? Enfim, você vai ter um erro de alguma forma que vai fazer você lembrar, opa, peraí, eu mudei uma coisa e esqueci de mudar em outro lugar. Então é uma forma também de a gente ligar essas coisas e não cair no erro, né, de trocar em um lugar e não trocar no outro. Para aqui, para o CPP, a gente meio que resolveu, né? Só que aqui tem um problema ainda em relação ao header, né? A gente não tem esse problema agora porque a gente só tem um arquivo. Né? Então, para a gente poder ver, né, o problema que é gerado de a gente não tiver o que eu estou chamando aqui de header guard, eu vou adicionar aqui um outro exemplo para vocês. Então, para a gente entender o que está faltando nos headers agora, né, eu criei uma classe que eu chamei aqui de pessoa. Uma classezinha simples, né? Ela tem um telefone, tem um nome, tem uma função que seta o nome, você tem uma função para pegar o nome, pegar o telefone, enfim. Né? Um exemplo qualquer aqui, né? Não estou falando que esse seja o melhor código, nem nada do tipo. Só um código de exemplo. Então é só isso. A gente tem uma classe pessoa que está definida aqui. Esses métodos aqui estão definidos no pessoa CPP, do jeito que a gente já fazia antes. Né? A gente já viu como separa a definição dos métodos da declaração da classe. Né? Enfim, né? A gente tem os arquivos aí já separados. E tem uma função aqui imprime pessoa, um outro header, né? Que é uma função que recebe uma referência para uma pessoa. E aí essa função imprime. Né? Esse aqui é o CPP dessa imprime pessoa. Só isso. Ela pega o nome, 2 pontos e imprime o telefone. E a main simplesmente faz uso disso. Ela pega aqui, declara pessoa, parará, imprime pessoa, beleza. Os arquivos estão aí e vamos agora tentar fazer aquele processo novamente. A gente vai gerar os arquivos objetos para cada um dos nossos CPPs e vamos ver o que acontece. Então vamos gerar o objeto do pessoa CPP. Tranquilo, não deu problema nenhum. Vamos tentar gerar agora o do imprime pessoa. Ok, sem problemas. Vamos tentar agora fazer o do main. E aí entra o problema. Redefinição da classe pessoa. Já tem uma declaração da classe pessoa em outro lugar. E agora, né? O que será que está acontecendo, né? Então vamos agora fazer a utilização daquela flag "-e" maiúsculo para entender o que está acontecendo. Pré-processado, né? .i. Então, abrindo esse arquivo .i, né? Depois da inclusão da IOStream, né? Que a gente espera que ele inclua a pessoa HPP. Né? Beleza, é o que acontece, né? Pessoa HPP, e aí ele incluiu aqui classe pessoa. Logo em seguida, o que a gente tem? A gente tem include imprime pessoa. Né? Se a gente abrir essa imprime pessoa, ela tem include pessoa HPP. O que acontece aqui? Ele está na main, fez a inclusão de HPP, só que esse HPP ele inclui pessoa HPP. Então ele joga aqui novamente a declaração da classe pessoa. A gente vê aí que está duplicado realmente. Né? Você incluiu aqui, incluiu aqui. Então a gente tem que fazer alguma coisa para evitar esse tipo de situação. Né? Não dá para deixar pessoa HPP somente assim. Né? A mesma coisa poderia acontecer no imprime pessoa. Por isso que eu também coloquei aqui que falta header guard. Né? A gente pode ter a mesmíssima situação. Se a gente tem duas inclusões, né, desse imprime pessoa, né, ao longo dessa unidade de tradução aí, vai acabar resultando em declaração duplicada novamente. Né? Então, qualquer header você tem que resolver esse header guard. Né? Não adianta pensar assim, ah, mas eu sei o que eu estou fazendo. Né? Tipo assim, você tem que pensar em todo mundo. Né? Você vai trabalhar num projeto grande, você vai trabalhar com outras pessoas, você tem que usar coisas padronizadas para evitar erro de outras pessoas, não somente seus. Né? Por mais que você tenha 100% de certeza, você nunca vai
ter um erro desse, né? Tipo, nunca vou conseguir incluir 2 vezes, beleza, né? Se você acha que não vai fazer, tudo bem, né? Mas se você está trabalhando com outras pessoas, né, você tem que utilizar coisas mais padronizadas. O que é padrão para a gente resolver isso aqui é utilizar o que a gente chama de header guard. Então, vamos resolver por pessoa, porque esse aqui que é o caso que está duplicado por enquanto. O que falta aqui? Né? Header guard é quando a gente faz o seguinte: a gente vai utilizar esse ifndef, né? E eu vou só jogar um nome aqui aleatório, vou chamar aqui de alguma macro. O que a gente está fazendo? Se não estiver definido, né? Isso que é ifndef. Se não estiver definido, ou seja, se alguma macro, que é o nome da macro, se isso aqui não estiver definido, o que a gente vai fazer? A gente vai definir esse mesmo nome, e aí depois disso tudo a gente vai terminar com, no final a gente termina com end-if. Então esse aqui é o formato geral, né? Então por que eu escrevi aqui alguma macro? Porque normalmente você quer que isso aqui seja um nome único, que não vai conflitar com nenhuma outra macro, e é específico a esse arquivo. Então, no geral, o que a gente coloca aqui? Né? No geral, a gente utiliza o próprio nome do arquivo aqui também. Então, seria aqui, por exemplo, pessoa HPP. Né? Tem gente que coloca normalmente assim, included, pessoa HPP. Né? Então, assim, tem vários outros prefixos que você pode adicionar aqui, né? Contanto que esse nome seja único. Que você não utilize ele para outra macro nem nada, é o suficiente para isso aqui. Né? Então vocês já verem que esse é um das coisas ruins dessa forma, né? Eu vou mostrar uma outra forma para vocês daqui a pouco, né? Apesar de essa aqui ser a forma padrão, mas tem esse problema, né? Você tem que criar uma macro, esse nome aqui seja algo único. Então se a gente fizer isso aqui, né? Fica óbvio que a gente resolveu o problema, porque a primeira inclusão, essa aqui da main, ele vai chegar aqui, vai ver, tipo, include pessoa HPP? Não foi incluído, né? Então a primeira coisa que ele faz é defina. Então ele define, inclui a classe pessoa e sai. Só que ele sai tendo definido isso aqui. Né? Então voltando para main, ele vai ter o imprime pessoa, vai chegar no imprime pessoa, ele vai ter esse include aqui. E o compilador ele já é esperto o suficiente, né, pelo menos o G++, para saber que se um arquivo começa com isso aqui, né, ele já não vai nem abrir o arquivo na próxima vez. Né? Então se ele viu que isso aqui existe no começo do arquivo, então quando ele bater o olho aqui, ele fala, não, beleza, já incluí isso aqui, esquece. Ele nem abre o arquivo, então pelo menos o G++ já é otimizado para isso. Né? Talvez outros compiladores também sejam. Vamos tentar novamente gerar esse main.o. Beleza. Né? Agora temos todos os nossos .o aqui, e a gente pode compilar todos eles juntos. Compilou sem problemas. Né? Se a gente rodar, ele tem a nossa saída aqui. Uma outra forma que a gente poderia fazer aqui, em vez de digitar tudo manualmente, a gente pode utilizar o terminal, né, para fazer esse trabalho para a gente, ou seja, inclui aí tudo que seja .o, uma forma mais simples da gente escrever. Então ele pega todos os arquivos objeto que tiver na pasta atual aqui e usa aqui na hora de compilar. Só que aí tem outros problemas, né? Mas voltando aqui pro nosso código, né, só para finalizar, como eu falei para vocês, esse cara aqui também precisa de uma header guard. Coloquei aqui a header guard e ficaria assim a versão finalizada desse header. Tem headers mais complicados, né, que a gente vai ter que fazer outras coisas, né? A gente vai ver isso também quando a gente vê templates, por exemplo. Né? Vai ser algo mais interessante de ver também. Mas no final das contas a gente vai acabar tendo que utilizar diretivas de pré-processamento para resolver as coisas. Né? Isso aqui é a forma padrão. Né? Como eu falei para vocês, existem outras formas. Né? Essa aqui é a padrão, né? Ela é a mais flexível das formas, né? Só que tem esse problema, né, de você ter que gerar um nome único aqui, né, para não conflitar com outra coisa. Porque você pode ter coisas parecidas, né? Imagina que você tenha reta HPP, mas é uma reta o quê? Né? Você pode ser uma reta que seja, sei lá, a definição de uma classe que, sei lá, ela mexe com retas no sentido matemático. De você ter uma fórmula lá, ela te retornar, sei lá, a inclinação da reta ou coisas do gênero, né? E você poderia ter uma reta, só que reta relativa à interface gráfica. Que ela vai desenhar uma reta na tela. Né? Só que você nomeou o arquivo reta.hpp. Então, né, a princípio, o nome aqui ficaria igual. Né? Então, nesses casos aí, né, que você talvez possa precisar incluir os dois, né? Por isso que eu falo, né, que às vezes isso aqui é meio chato, que você tem que achar esse nome único. Né? Que seja único em relativo ao projeto todo. Né? Mas, assim, eu acho que é uma coisa pequena para o benefício geral, né? Que é você usar algo padronizado e tudo mais. Né? Mas a título de curiosidade, né? Tem uma outra forma que é mais simples,
né? Porque essa aqui também, se você pegar e copiar e colar esse arquivo, você pode esquecer de trocar isso aqui, né? Mas eu acho que é uma coisa tão boba, porque na hora que você compilar a primeira vez, você vai ver que já não vai funcionar, né? Então, não acho que você ter isso aqui só por causa de um Ctrl+C, Ctrl+V que vai ser errado em algum momento seja um empecilho. Mas a outra forma seria, em vez de utilizar isso aqui tudo, é simplesmente pragma once. E aqui no pessoal HPP a gente pode fazer a mesma coisa. E pragma once. Só para a gente ver que realmente funciona. A gente manda gerar o objeto do main e beleza. Funcionou normal. Qual que é o ponto aqui, né? Esse pragma once não é algo padrão, tá? Tem muitos compiladores que implementam, ok, mas ainda assim não é padrão e ponto final, né? Apesar de ser algo que muitos compiladores implementam. Então, tipo assim, você quer utilizar isso aqui porque acha mais fácil? Ok, né? Só que o funcionamento dele, se ele vê isso aqui, ele já ignora o arquivo. Enquanto que se a gente tem o ifndef, a gente pode ter coisas mais complexas, né? Fazendo coisas mais complexas na hora que a gente inclui um arquivo. Isso aqui você meio que fica limitado, porque pode ser um arquivo que você queira incluir várias vezes, né? E cada vez que ele incluir, ele faça uma coisa diferente, né? Tem alguns projetos que utilizam esse tipo de coisa, né? Então, isso aqui não vai ser uma opção viável para esse tipo de projeto, né? Mas, enfim, né? Fica aí a referência, né? Eu pessoalmente prefiro essa do que utilizar pragma once. Então é isso, pessoal. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Apesar de que agora a gente tem que começar a olhar o que o compilador está fazendo, como as coisas interagem entre si, né? Mas acho que deu para a gente ver como a gente consegue realmente separar, né? Pelo menos código simples, né? Que a gente viu até agora, né? Dá para a gente separar de forma fácil utilizando essas técnicas. O que falta para o futuro agora é a gente pensar em makefiles. Porque a gente já tem o quê? Já tem a flag -all, -std, né? São poucas flags. Daqui a pouco a gente vai querer utilizar -wextra, -pedantic. Aí cada uma faz alguma coisa. Aí você chega no seu projeto, além daquelas flags, você vai ter uma flag de linkagem, que vai linkar com a biblioteca X. Você vai ter uma outra flag que é para você puxar uma pasta lá que você vai dar include a partir daquela pasta. Você vai ter uma outra flag que é falar, ah, não, quero compilar o projeto para uma arquitetura Y aí. E aí você começa a ter um acúmulo de coisas. Então você ficar lembrando disso toda hora, né, é impraticável. Né? Por mais que você possa apertar para cima no terminal e voltar o comando, ou utilizar o history, né? De qualquer forma vira um processo trabalhoso. E se você pega esse projeto e vai para um outro computador, né? Ou se você troca de computador, você não vai ter no history mais. E aí? Né? Então a gente precisa do Makefile para poder ajudar a gente. Mas a gente vai ver isso em outro vídeo. Porque o Makefile também vai ajudar a gente a saber quando que a gente precisa gerar esse ponto .o. Né? A gente não viu aqui agora, mas se a gente voltar aqui no código, beleza, a gente tem esse imprime pessoa, né? Na verdade a gente vai ter o CPP dele, né? Então o CPP dele, ele está utilizando a iostream, beleza? A iostream não vai mudar, né? A princípio. Só que a gente está incluindo esse imprime pessoa, né? E nesse header a gente inclui pessoa HPP. Ou seja, qual que é as dependências desse cara aqui, né? A dependência desse cara aqui é tudo que ele inclui. Então se a gente está incluindo pessoa HPP, então, dependendo desse cara aqui é o quê? Não só esse imprime pessoa, mas também esse pessoa HPP. Então, se modificar qualquer um desses, né, esse cara aqui ele precisa ser recompilado. Vocês conseguem ver isso? Né? Porque imagina, vamos supor que a gente pegou essa classe pessoa, em vez de getName aqui, a gente, sei lá, trocou para, sei lá, name, só com N maiúsculo, né? Enfim, né, alguma modificação besta assim, né? Só que é uma modificação que trocou o nome da função. Então, se trocou o nome da função, né, isso aqui agora já não existe. Né? Como é que a gente está chamando o getName aqui, sendo que isso aqui não existe? Então, esse código agora precisa ser recompilado, porque na hora que ele for recompilado, você vai ter o erro. Olha, isso aqui não existe. Vamos até fazer isso agora para a gente ver? Então, troquei aqui para name, vou lá na implementação, troquei aqui para name com N maiúsculo. Então, vamos gerar o pessoa.o e vamos tentar gerar agora o imprime pessoa.o. Então vocês veem que aqui ele já deu erro, ó, né? Classe pessoa não tem um membro chamado getName, né? Então a gente precisa ter uma noção de quando a gente precisa recompilar. Não vai ser só dependente do próprio header, né? Eu não posso considerar tipo assim, não mudei nada nesse header aqui e não preciso gerar, porque obviamente, né, se a gente faz uma troca dessa aqui, a gente com certeza tem que recompilar para garantir que está tudo certo. Vai ser totalmente inviável fazer isso na mão, né? Você não vai abrir arquivo por arquivo para vir aqui, tipo, beleza, estou incluindo isso aqui, vou lá, será que eu mudei?
Ah, vou olhar no histórico do Git para ver se alguém mudou. Não, ninguém vai fazer isso, né? Quer fazer isso aqui de uma forma automática. Então o Makefile vai ajudar a gente a fazer isso. Mas enfim, né? Não é o escopo desse vídeo, né? Esse vídeo já ficou excessivamente longo. E a gente vai ver isso tudo quando a gente começar a ver Makefiles, né? Mas enfim, né? Só para mostrar para vocês que a gente vai chegar num ponto que a gente vai rodar um comando, ele vai gerar todos os objetos pra gente, vai compilar tudo junto e vai ficar tudo tranquilo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no vídeo sobre Makefiles.